Você já ouviu um homem dizer: "Eu me importo mais com a personalidade. A beleza não é o mais importante para mim." Mas será que isso é verdade? Será que os homens realmente não ligam tanto assim para a aparência? Ou será que tem algo por trás disso? Hoje vamos falar sobre isso, sem filtro, sem enrolação, só a verdade. Porque você merece saber e entender como os homens realmente pensam. Principalmente os homens de alto padrão, aqueles que têm opções, que sabem o que querem e o que não querem. Então fica até o fim, porque esse vídeo pode mudar sua visão e até sua vida amorosa. Vamos começar? Muitos homens dizem que a beleza não importa. Dizem que o mais importante é o interior. Mas será que é só isso? Vamos olhar para a realidade. Observe o comportamento deles. Quem eles seguem nas redes sociais? Quem eles olham na rua? Quem eles elogiam primeiro? Normalmente é a aparência. A verdade é, a aparência chama, a personalidade mantém. Mas sem a atração inicial, a maioria nem tenta conhecer o interior. Isso é superficial? Talvez, mas é humano, é biológico. Homens são visuais, muito mais do que as mulheres. Isso é comprovado. Está na natureza masculina. E negar isso é ingenuidade. Não é questão de futilidade, é questão de instinto. Eles enxergam primeiro, sentem atração, depois consideram outras qualidades. Mas tudo começa com o visual, e é aí que você precisa entender o jogo. Agora calma, isso não quer dizer que você precisa ser perfeita ou viver em um padrão inalcançável. Mas sim, cuidar da sua aparência faz diferença. A autoestima se reflete por fora, e homens percebem isso. Quando você se valoriza, você se destaca, e isso atrai. Principalmente os homens de alto padrão, porque eles têm escolhas e procuram o melhor, não só beleza, mas um conjunto, presença, confiança, estilo, cuidado pessoal. Tudo isso conta, e muito. Cuidar da aparência é cuidar da imagem que você transmite. É mostrar ao mundo como você se enxerga, e os homens de alto valor percebem isso imediatamente. Vamos falar de redes sociais. Olhe quem os homens curtem. Quem eles seguem? Quem recebem mais comentários e elogios? Geralmente mulheres que se cuidam, que mostram segurança, que têm presença visual, que aparecem bem arrumadas, que transmitem confiança. Isso é coincidência? Claro que não. É padrão. É comportamento repetido. E se você quiser atrair, precisa entender como eles pensam, não como eles dizem que pensam, porque às vezes eles nem percebem, mas agem com base nisso. A atração é automática, é inconsciente, e a primeira impressão, quando positiva, abre espaço para o resto. Agora vamos aprofundar. Beleza importa sim, mas não é só rosto ou corpo. É postura, é linguagem corporal. É como você entra num ambiente, como você se veste, como você sorri, como você se apresenta. Tudo isso compõe a primeira impressão. E a primeira impressão é poderosa, principalmente para homens. Porque o homem de alto padrão toma decisões rápidas. Ele sabe o que quer. E se algo não chama sua atenção, logo no início, ele segue em frente. Ele não vai perder tempo. Ele valoriza o tempo dele e busca por sinais visuais de compatibilidade e cuidado. E por que ele faz isso? Porque pode, porque tem opções, porque não precisa insistir. Se ele não sente atração de início, dificilmente vai insistir para conhecer seu interior. Cruel? Talvez, mas real. E é por isso que você precisa estar atenta, não para ser perfeita, mas para ser estratégica, para ser sábia, para usar sua feminilidade com inteligência. Se valorizar não é futilidade, é inteligência emocional. É usar a seu favor algo que já existe no jogo. Se o visual importa, use isso a seu favor. Não lute contra, jogue com as regras e você vai ganhar muito mais. Se o jogo é visual, jogue visualmente bem. Se os sinais importam, transmita os sinais certos. Agora vamos falar de atitude. A mulher que atrai não é só bonita, ela tem uma energia, uma presença.
Ela entra num ambiente e chama atenção. Ela sabe o seu valor e mostra isso. Com o olhar, com a voz, com o jeito de andar. Isso tudo é visual, é aparência também, é linguagem silenciosa. E os homens captam isso, principalmente os de alto nível. Eles observam tudo, desde o sapato até a postura, o tom de voz, o cuidado com os detalhes, o cheiro, o cabelo, o sorriso. Tudo conta. Eles analisam de forma inconsciente, em segundos, e já formam uma ideia sobre você. E se você entende isso, você se destaca. E muito. Agora você pode estar pensando, mas e a personalidade? Claro que conta, mas depois. Depois do primeiro impacto. Depois da atração inicial. Depois do interesse visual. A personalidade é o que mantém, mas a aparência é o que chama. E sem o chamariz, muitos nem chegam a descobrir quem você é. A aparência é a porta de entrada. O interior é o que faz ele querer ficar. Mas primeiro ele precisa entrar. Então, o que fazer com isso? Primeiro, aceitar a realidade. Depois, usar a seu favor. Cuidar de si. Olhar no espelho com amor. E se perguntar: o que posso melhorar hoje? Sem cobrança excessiva. Sem comparação. Apenas aprimoramento. Consciência. Estilo próprio. Aparência alinhada com sua identidade. Com sua essência. Você não precisa ser a mais bonita, mas precisa ser a sua melhor versão. E isso já é o suficiente para chamar atenção, para atrair o olhar certo, para manter o interesse certo. Porque quando você une beleza e valor, você se torna imbatível, você se torna memorável, você se torna naquela que ele não esquece. Os homens se importam sim com a aparência. Talvez não admitam, talvez disfarcem, mas se importam. E se você entender isso e agir com sabedoria, você estará sempre um passo à frente, na conquista, no relacionamento, na sua autoestima e no seu poder feminino. Gostou desse conteúdo? Deixe o seu like, compartilha com as amigas e se inscreva no canal. Quer mudar a sua vida e encontrar um homem de alto padrão? Se inscreva no nosso curso Conquiste um Homem de Alto Padrão. Lá você vai aprender a encontrar todas as ferramentas que precisa para conquistar esse sonho. Link na descrição do vídeo. Até o próximo vídeo. E lembre-se, valorize-se, sempre.